Fala pessoal, beleza? Chegamos aqui então na nossa última aula prática da parte de iluminação. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre plantas humanizadas, né? Passar aqui duas maneiras para vocês para fazer a iluminação desse tipo de cena. Uma maneira mais simples e uma maneira um pouquinho mais sofisticada. Eu, na verdade, costumo trabalhar a iluminação da maneira mais simples que eu vou passar. Mas eu acho válido a gente ter essas duas opções. E claro que depois vocês podem, né, arriscar novos tipos de iluminação, trabalhando com HDRI e tal. Vai realmente assim do gosto de vocês, né? O conhecimento das luzes e como utilizar vocês já têm. Eu vou mostrar as duas maneiras aqui que eu acredito que sejam legais para esse tipo de cena. Observando então a parte de modelagem, quem fez o meu curso de 3D Max na parte de modelagem sabe, né, a maneira que eu faço a modelagem, os padrões que eu utilizo, as alturas, assim por diante. No caso aqui eu deixei tudo branco, deixei só, né, o revestimento interno da parede preto, só para dar um destaque maior um pouquinho nas paredes, para a gente poder enxergar um pouco melhor como é que está a distribuição das paredes, né, para não ficar tudo branco. Câmera, estou utilizando a câmera do Max, da mesma maneira que eu passei para vocês, com o Orthographic Projection ligado. Por enquanto só. Questão de render, né, coloquei uma resolução que fica um tamanho legal para a gente visualizar. Eu estou com uma configuração um pouquinho melhor do que das aulas passadas, onde eu trabalhei interna e externa, que é para a gente poder ver um pouquinho de detalhes, tá? Não está uma resolução alta, uma configuração, quer dizer, alta, mas já está um pouquinho melhor, senão a gente não acaba ficando muito embaçado, a gente não consegue visualizar direito. Então eu vou dar um render aqui para a gente ver como tá. Vocês vão observar que a luz, por a gente não estar utilizando uma câmera do V-Ray no caso, né, com controle de exposição, a luz está forte, mas está até agradável. Daria até para continuar dessa maneira. Só que aí, se a gente começa a colocar luz na cena, vai estourar, né? Não tem jeito, porque a gente já está com uma luz muito forte, né? Vindo muito forte. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai trabalhar aquele Exposure Control que eu passei, né, lá no Rendering, Environment. Na parte do Exposure Control, a gente vai colocar o V-Ray Exposure Control, para a gente poder ter uma simulação da câmera. E eu vou colocar a minha configuração padrão, mais ou menos padrão, né? 25, 8, 250, Neutral. Observem que eu estou com o V-Ray Toon, tá? Nas próximas aulas eu vou falar sobre isso, né? Explicar melhor o que é o V-Ray Toon, mas é uma coisa que eu utilizo sempre nas minhas humanizadas, para ele fazer um contorno do meu desenho. Então, só liguei aqui o Exposure Control, vamos ver qual é a diferença que a gente vai ter na cena agora. Ele vai tirar um pouco daquela luz forte que a gente tinha, tá? Não é uma super diferença, mas já ficou um pouco mais suave. E agora, em cima disso, a gente vai trabalhar a iluminação. Primeiro tipo de iluminação. A gente vai criar uma Very Light como Dome. Colocou aqui. Vou deixar o multiplier dela como 1 mesmo, do jeito que está. A única coisa, eu vou clicar no Invisible, para ela ficar invisível. Então, agora a gente vai tirar um pouco daquele azul que estava na cena e vai trazer um pouco de sombra também na nossa cena. Uma sombra mais esparramada, né, mais esfumaciada, e tirar aquela tonalidade azul que a gente tinha, controlando o branco da cena. Basicamente, essa é a iluminação que eu faço. Muito simples, né? Não tem segredo algum.
coloco uma dome e controlo só o multiplier dela. Depois, com cores aqui dos objetos, pode ser que eu precise, né, por exemplo, aumentar um pouquinho aqui para vir 1,5, vamos supor. Então aí eu vou fazendo testes, né, e depois, talvez na pós-produção, eu dou uma reforçadinha em no contraste da cena, né, brilho e contraste e tal. E aí eu consigo deixar ela do jeito que eu quero. Né, mas mais ou menos vai ficar aqui no 1,5. Né, porque a hora que a gente começar a colocar materiais, ela vai acabar forçando, diminuindo um pouco essa intensidade. Então essa daí seria a maneira básica de fazer iluminação, que geralmente é a maneira que eu trabalho. Fora isso, a gente tem uma outra maneira de fazer essa iluminação. Eu vou desligar agora a dome, que seria a gente trabalhar mais ou menos os ambientes e utilizando cor real mesmo da iluminação. Então a gente teria Very Light, né? A gente pode trabalhar com a Very Light, pode trabalhar com a esfera, né? Sphere nos abajures que tiver na cena, tal, assim por diante. Mas a gente pode trabalhar da seguinte maneira. Então, por exemplo, aqui no quarto, eu faço a minha Very Light, né? No tamanho aqui mais ou menos do quarto. Eu não faço inteiro, tá? Eu faço um pouquinho menor do que o ambiente, para ter um pouquinho de locais de sombra e tal. Ok, essa daqui, luz do quarto. Então eu vou trabalhar ela, vou colocar multipliers de 2, mais ou menos 2, né, para ver o que acontece. E vou trabalhar a temperatura, por exemplo, 3.500, vou por 4.000, para não ficar tão... Ok. Então essa eu vou copiar para esse quarto, que eu quero que seja igual. Vou copiar ela para a sala, né, para essa sala aqui. Depois a gente pode fazer, por exemplo, IES pegando aqui nessa parte, né, dar uma ajeitada a mais, vamos dizer. Deixar um pouquinho mais com a iluminação real mesmo. Vou pôr uma aqui nesse hall. Vou diminuir o tamanho, né? Mais ou menos aqui. Vou pôr uma igual a essa aqui no banheiro. E vou pôr uma aqui na varanda. Tô fazendo tudo com copy porque eu não sei, né, intensidades depois, o que eu vou ter que mexer, o que eu vou ter que mudar. E essa daqui eu vou colocar tipo 8.500, né, para ser uma luz branca. Ok. Vou selecionar só as minhas luzes agora, que elas estão no chão, né? E vou mover elas para cima. Ok. E aí vamos ver como fica. Depois a gente vai controlando intensidades. Ela não está invisível, né? Então, como eu fiz com copy, eu posso pegar pelo Very Light Lister, né? Ao invés de ir lá e uma por uma seleciona e muda, tal, seleciona e muda, e deixar aqui no Invisible todas elas. A gente vai ver tamanhos, tal, esse tipo de coisa. Agora, como está tudo no branco, né? A gente vai ter só a cor, mas depois com piso, com materiais e tal, vai ficando bem interessante esse tipo de iluminação também para humanizadas. Eu costumo utilizar mais a outra maneira, mas dependendo do estilo que vocês queiram dar para a humanizada, fica bem bacana assim também. Ele vai tendo nuances de cor da iluminação. Depois é questão de trabalhar os tamanhos das luzes, ver se está, né, mais ou menos de acordo com o que vocês estão procurando. Pode-se usar tipo a iluminação em abajur, trabalhar intensidades diferentes e assim por diante, né? A gente consegue também um resultado bacana aqui. Vamos dar uma olhadinha nos controles para ver se a gente pode melhorar alguma coisa.
Tirar um pouquinho do amarelado, talvez. E aí a gente pode, né, trabalhar com calma. Mas são efeitos bem legais que a gente consegue também, ó. Né, a gente já tem uma iluminação na coloração ali, mais ou menos da cena normal. Então, depois com os acabamentos fica bem interessante também esse tipo de iluminação. Eu vou fazer mais uma ligando a Dome junto, né, trazendo aquele branco da Dome, só para a gente ver. Vou deixar como 1 agora de novo aqui. Talvez eu tenha até que diminuir um pouquinho, 0,7 talvez, para não ficar muito forte. Vamos fazer o teste. Dessa maneira a gente consegue realçar bem cada um dos ambientes. A gente não tem aquela sombra forte. Eu percebi também com essa versão do V-Ray, principalmente nesse tipo de cena, que geralmente ficava uma sombra um pouco mais forte atrás das portas. Eu percebi o cálculo, né, esse novo algoritmo aí, trabalhando muito bem mesmo nessa parte, não deixando acontecer aquela sombra mais forte nessas partes onde normalmente ficaria mais escuro, né? Então, realmente essa versão está trabalhando muito melhor a parte de iluminação. Tratando nessa parte de sombras, igual nessa parte aqui, observa que a gente tem, né, uma sombra, mas é uma sombra natural, não é nada muito forçado. Com a Dome junto ficou mais interessante. Depois é questão realmente da gente trabalhar os materiais, né? Coisas que a gente vai ver depois. Maravilha. Então, essa daí seriam as duas maneiras da gente trabalhar a iluminação na parte de planta humanizada. Tanto na parte de layouts assim, de apartamentos, quanto em master plan. Pegar uma implantação, né, grande, o raciocínio é o mesmo. A gente pode trabalhar uma Dome para tudo, normal, e depois ir criando iluminações pontuais na cena. Né, façam alguns testes, né, em humanizadas, em implantações, para ver se ficou legal, para ver se não tem nenhuma dúvida. E qualquer dúvida que vocês tiverem é só me perguntar, que a gente vai trabalhando para chegar numa iluminação o mais perfeita aí possível. Então, com isso a gente encerra o assunto iluminação. Depois de várias aulas, né, sobre iluminação, sobre as luzes, aulas práticas. E a partir da próxima aula a gente começa a ver novos assuntos. Tá ok? Espero então que a parte de iluminação, de câmera e de render esteja aí na ponta da língua antes da gente começar a entrar na parte de materiais. Então, bons estudos, até a próxima aula. Tchau!